Começa agora mais um Síndico em Ação, um programa pensado para você síndico, você conselheiro, você do mercado condominial. No último programa falamos bastante sobre a classificação, a evolução no mercado comunal, a classificação de stalking e agora vamos falar um pouquinho mais sobre esse tema. Nesse bloco você vai poder acompanhar como tipificar o stalking, como controlar os seus moradores para evitar a situação de stalking e um pouco mais de informação. E novamente estou aqui com o grande Diego Bassi, advogado do mercado condomínio com sucesso, grande amigo, grande parceiro. Mais uma vez, obrigado aí pela participação. Diego, falamos muito sobre o stalking, a evolução do mercado, né? O que comentou no último programa sobre a questão de grupo de e-mail, evoluir para o grupo de WhatsApp, ficou muito plural essas discussões, a rapidez que isso já aconteceu. Falamos também sobre a pessoa ter ou não a razão e perder ela a partir do momento que ela começa a discutir essa situação, né? E agora a gente entra na parte de como classificar o stalking. Como que eu classifico? Como que eu tipifico? Assim, a situação dada, como é que o síndico identifica o stalking e o que ele precisa fazer? Quais são os passos que ele faz a partir do momento que ele identificou o stalking? Porque a gente percebe que existe isso no mercado, mas as pessoas não sabem o que fazer ainda sobre isso. O que eu faço? Mando para advogado e vou te dar um agravante aí, sendo um pouco mais elegante. Eu tive um problema desse em um condomínio meu e quando eu levei para o jurídico ainda não soube como tratar. Então, isso ainda fica muito tempo sem ação, porque eu percebo que as pessoas não estão entendendo o que fazer a partir do momento da identificação. Perfeito, Ale. O que tem que ficar, sempre lembrar, né? Na dúvida, vamos olhar sem muito tecnicismo jurídico, olhar para o artigo. O artigo diz, perseguir, guarda isso, reiteradamente, por qualquer meio, Eu acho que este tripé aqui, eu acho que é algo que nos começa a levar a uma conclusão se aquilo é realmente a prática definida pelo Código Penal, lá no artigo 1147-A, se realmente aquilo é. E não vamos esquecer, porque tem muita gente, a gente está falando muito do stalking, mas que nós também temos os outros mecanismos internos também do condomínio que pode acoplar a esta nave para determinada situação, seja aquela conduta do condômino antissocial, aquele que não pratica reiteradamente os seus deveres, inclusive, muitas vezes, praticando estas ofensas, seja ao síndico, ao outro morador, a um fornecedor, ou também ao próprio funcionário do condomínio. Então isso tem que ficar muito claro, porque hoje isso aqui vem para nos dar mais substrato para essa situação. Tem muita gente que só falando nessa lei parou de falar algumas coisas, de materializar questões de atos persecutórios, que fique claro, reiterados em face de uma gestão. Por quê? Porque a pessoa, ela sabe que tem lá, tá bom, eu vou ser apenada com as questões do Código Civil, de multa ou multa interna, mas agora eu também posso sofrer uma sanção penal. Lembrando que esta sanção, ela pode ir de 6 meses a 2 anos de reclusão mais multa, sendo agravada naquelas situações que nós falamos no outro programa. Então, o que é importante? Como fazer isso? Toda situação deve ser levada, não somente pela lei do stalking, mas pela questão condominial, para que a assessoria jurídica avalie aquela situação e, se necessário for, adote 2 tipos de medida. Lembrando que o próprio síndico ou a própria pessoa, a gente está falando muito da figura do síndico, porque eu quero trazer um dado para você aqui. Foi feito através do portal Síndico.net, lá do nosso querido Júlio, uma pesquisa. E nesta pesquisa prefacial ali preliminar, era uma pergunta mais ou menos assim, tá, Lê? Você sabe se já foi praticado ou alguém praticou stalking dentro do seu condomínio e tal? 80% naquela ocasião da pesquisa que estava aberta, disse que sim. E 40% era desses 80%, era 80 e alguma coisa, mas 40% era justamente contra o representante legal do condomínio. E o demais percentil aí era
era separado entre outras questões, entre moradores e funcionários. Então, o síndico acaba ficando muito em voga, porque a decisão de muitos atos é dele. E quando ele toma uma decisão que desagrada um ou grupo, ele acaba sendo ali o alvo, né? Ele sai com o X e muitas vezes essas pessoas concatenadas acabam fazendo isso. Então, voltando um pouquinho à questão do síndico, do representante legal, ele pode tomar uma medida, pessoal, o síndico hoje pode sim tomar uma medida pessoal em face desta pessoa. Por quê? Porque quem está sofrendo esta perseguição de forma deliberada, muito embora em razão do cargo, mas que está sofrendo, me permita a simplicidade da linguagem, este estupro mental, é o síndico. Então, além de todas as medidas administrativas, o síndico ele deve, né, e pode tomar estas medidas mais severas contra essas pessoas. Ótimo. E essa questão que você colocou de ser o síndico ou não ser o síndico, isso é muito importante porque eu percebo o seguinte, às vezes a forma de reclamação de qualquer problema que tenha no condomínio acaba gerando um stalking, né? Porque as pessoas não estão sabendo como reclamar, né? Nessa situação, imagina que a gente tem um grupo de moradores insatisfeito com o síndico, um grupo de moradores que está no WhatsApp, um grupo de moradores que insistentemente tentam convencer outros moradores a terem a mesma dor que eles, que não necessariamente precisa ser. A partir desse momento a gente começa a ter a lei do stalking, que é uma lei que aplica exatamente para essa questão recorrente, ou seja, várias vezes acontecendo em um mesmo local, e também com outras pessoas envolvidas. Isso seria uma tipificação? Sim, esse concurso de pessoas e é o que a gente vive, né? A gente corta na carne. Muitas vezes a gente vê esse rodízio, hora bate você, hora bate eu, joga, eu vou mandar. Eu já vi, Ale, num condomínio, umas pessoas se articularem para ir no Reclame Aqui, do nada, sabiam que determinado síndico ia participar de uma concorrência. E estas pessoas se uniram por quê? Porque eu sabia que aquele condomínio iria puxar todas as informações e simplesmente eles fizeram um rodízio de eu acredito que chegou a quase 500 pessoas para cada hora uma pessoa bater e fazer algo. E digo mais, olha como quando a vontade ela é feita para o mal, de forma teratológica, deletéria, enfim. O que eles fizeram? Foi feito através de um desses moradores, e eu constatei isso, foi feito um programa para avisar as pessoas quando ela tinha uma espécie de um chamado ali, olha, agora é sua vez, aquela sua vez, justamente para desqualificar e conseguir o quê? Primeiro eles queriam a renúncia desse síndico, desse condomínio, para dar o sossego para ele em outros. Quantas vezes a gente não vê coisas saindo de um condomínio sendo levado a outro simplesmente com base em questões persecutórias e por grupos, frise-se, e por grupos, às vezes por mero interesses, né, dentro de um condomínio, não agradou aquele grupo, aquele síndico se mantém firme, aquele grupo gestor lá, e eles começam a fazer, catalisar provas para levar para determinado condomínio, dizendo que aquele condomínio ele é olha, lá tem problema, então fique aí. Então, isso pode ser caracterizado, sim, além de uma objeção ao exercício, né, o exercício da profissão consagrado na nossa Constituição. Então, hoje, eu acho que assim, isso muito bem trabalhado, isso vai inibir esses valentes ou essas valentes, né, porque a gente tem desta prática, quer discutir a questão, tem a sede própria para discutir a questão. O síndico está praticando irregularidades, está fazendo ilegalidades, não está administrando convenientemente o condomínio, faça pela via adequada, convoque uma assembleia, destitua o síndico, vá buscar o judiciário para fazer isso. Agora, jamais maculando, por quê? Porque isso pode gerar um passivo, né? Inclusive trabalhista, que a gente vai entrar aqui com relação a funcionários, que eu vou te contar um caso que eu tive na prática também. Pegando esse gancho, é importante dizer para você, síndico, eu falo muito da questão da gente amadurecer o mercado condominial. Reiteradamente eu venho, através de lives, participação de programas, enfim, aqui mesmo, falando sobre isso. A responsabilidade de transformar esse mercado em um mercado bom, um mercado honesto, um mercado forte. Faz parte também entender muito bem o que o doutor está dizendo.
não estamos dizendo que o morador não pode reclamar. Não estamos nem dizendo que o síndico sempre vai ter a razão ou o conselho vai ter a razão. O que a gente precisa levar de informação é a forma de reclamação, a forma como fazer as coisas. As pessoas estão esquecendo de como se tem que fazer, qual que é a formalidade disso tudo, e passando para criar, sim, ambientes onde o stalking é praticado. Isso eu vejo vários síndicos tendo problema, renunciando, tendo problema aqui de renúncia em síndicos que trabalham muito bem, mas por um momento ou outro aplicam uma multa diferente, não responde alguém, e aí esse síndico é deposto do cargo de síndico ou renuncia do cargo de síndico por umas questões que a gente não pode permitir mais. Fique atento no seu condomínio. Doutor, vamos lá. Você estava comentando a questão trabalhista, né? Isso. Me conta um pouco, qual que é a ligação que isso tem com o processo trabalhista? Total. Inclusive em Goiânia nós tivemos uma decisão onde uma empresa, tá, ela foi apenada, além de todas as questões trabalhistas, mas o juiz ele já trouxe à baila ali a questão do stalking, dizendo que a empresa deveria agir e não agiu. Então vamos imaginar num cenário condominial, tivemos recente agora na mídia, o morador com injúrias raciais, a outro pouco com questões homofóbicas. Então você traz uma situação onde aquele funcionário, né, ou por ter advertido, ou por ter feito qualquer coisa, um zelador, um porteiro, um gestor predial, uma faxineira, pouco importa. Ela em determinado momento advertiu ou chamou a atenção ou encaminhou a quem de direito determinada situação irregular por conta de algum condômino. E aquele condômino passa a persegui-la nos termos da lei. Então você imagina, então além de toda aquela questão que há já de forma que ele não poderia fazer, ele passa a perseguir baseado nos termos do artigo 147A. E o que o condomínio deve fazer? O condomínio deve agir imediatamente, porque isso gera um passivo para o condomínio. Se eu e você ali, nós temos uma empresa, né? Nós temos uma empresa, e aí eu tenho aqui um funcionário. Se você xingar este funcionário, se você tratar ele de forma inadequada, a sociedade vai responder por aquilo. No caso do stalking vai ser a mesma coisa. Funcionários que são perseguidos por determinados condôminos. Então o condomínio ele deve agir imediatamente, inclusive dando amparo, muitas vezes, àquele funcionário para a adoção das medidas legais. Por quê? Porque isso que é uma galinha da Angola pode virar um pavão. Exato. Então essa coisa tem que acontecer também. Temos o sentido ao contrário, eu acho que é muito importante. Tivemos um caso num condomínio onde o gestor predial, ele tinha o acesso ao cadastro, né? Enfim, hoje aqui não é questão para LGPD, mas depois a gente vai falar à frente, mas ele tinha acesso. E por uma condômina ser muito gentil com ele, uma série de coisas, ele confundia um pouquinho as coisas ali e achou que a condômina, enfim, estava querendo alguma coisa que absolutamente não era, né? Inclusive tendo problemas no matrimônio desta pessoa. E ele passou a persegui-la. De que maneira? Ele tinha o WhatsApp, porque ele tinha o cadastro, ele sabia onde ela trabalhava, ele sabia a hora que ela ia para o subsolo. Foi uma questão muito, né? Então o que o condomínio, reportando esta situação, e foi até antes, tá? Não tinha nem essa questão ainda do stalking. Imediatamente tomamos medidas, né? Quer dizer, não é tomamos, orientamos as medidas para que o representante legal do condomínio tome. Então olha só, uma situação dessa do condomínio para o prestador e como do colaborador pode ensejar em problemas para o condomínio. E aí se eu puder aqui já me adiantar, uma questão que eu estou fazendo agora, recente, começamos a escrever ontem inclusive, nós estamos acoplando nos regulamentos internos esta questão do stalking também e trazendo como se fosse uma espécie de um conselho disciplinar para que se analise essas questões, porque muitas vezes o síndico está envolvido. Então, para não ter conflito de interesse, absolutamente nada, está se fazendo isso e se escrevendo. Então, além desta questão que a própria lei diz, nós estamos buscando outra penalidade, que isso não é ilegalidade, baseado nessa questão, já atribuindo, se configurado for esta questão, o síndico poderá aplicar esta multa. E digo mais, este material que está sendo formado, substrato,
poderá ajudar alguém na sua ação eventualmente pessoal. Muitas vezes o condomínio, cada vez mais o síndico com tantas atribuições, né, às vezes não quer meter a colher nesse tipo de situação. Mas esta é uma questão que deve ser, eu digo, às vezes a gente vê muitos discursos hiperbólicos dentro do condomínio que enfraquecem a causa. É muito melhor a gente ter um feijão com arroz bem feitinho ali e usar aquilo não só para as questões internas, mas para também fornecer para outras pessoas, porque é isso que a gente busca. O que a gente busca? A pacificação condominial. E precisamos usar esses instrumentos que aí estão com moderação, sim, mas com energia quando necessário for. Ale? Isso que você falou é ótimo e inclusive vem para nosso próximo tema aqui de informação. O stalking, na minha concepção, ele é combatido de melhor forma, ele é combatido com forma mais eficaz, mais eficiente, quando você cria um padrão de comunicação. Como que é o padrão de comunicação? Você, morador, quer fazer uma reclamação, os caminhos são e-mail ou um aplicativo, enfim. Se isso não surtir efeito, existe um segundo degrau, que aí de repente pode ser e-mail do conselho, alguma coisa assim. A partir do momento que você desenha essa rotina de comunicação, porque quando a gente fala de comunicação, a gente falou muito de comunicação na pandemia, né? E as pessoas entendem comunicação como o síndico se comunicar com o morador. Só que o contrário, ele começou a se tornar muito eficiente para a gente entender o que está acontecendo no condomínio. Ter as noções, tanto que hoje em dia quase todas as administradoras têm aplicativos que você pode fazer pesquisa de satisfação interna e tudo mais. Entender o que o morador está sentindo, entender quais são os entraves de gestão que você tem, que o morador está sentindo, se tornou hoje o segredo de toda a sindicatura profissional. Então, eu pergunto para você o seguinte, a gente pode também aproveitar esse mesmo olhar que você disse do regulamento interno, né, mais fácil de ser alterado, criando um padrão de comunicação pré-definido, comunicando com os moradores, explicando para os moradores como se comportar em alguma situação de insatisfação e tempos, eu acho que é muito importante você colocar tempos de SLA de atendimento, essas coisas, para evitar essa situação de stalking. Muitas dessas, eu vejo o nascedouro por dois problemas, tá? Por comunicação e simplesmente por outras razões que jamais, sejam razões políticas, sejam razões, não sou, né, mas às vezes até patológicas. Sim. Que acontecem esse tipo de situação. Então eu acho que a gente tem que separar os potinhos e deixar isso muito claro, porque você pode se comunicar de todas as formas, inclusive por pombo correio, né? Você pode mandar, a pessoa, pouco importa a sua resposta, não adequou aos anseios dela. Então esta é uma situação que você pode ter a comunicação mais assertiva do mundo, né? Você pode ter todos os meios, mas a pessoa ela não vai. Então isso aqui é uma história. Mas como você começa a evitar esses problemas, né? É justamente tendo quanto mais transparente, caldo de, né, que a gente fala, cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Quanto mais informação a pessoa puder beber na fonte, até para que a gente tenha, vocês, né, no dia a dia tenham aquela resposta, inclusive de forma mais linear, dizendo, olha, isso aqui está previsto ali, está aqui, você tem acesso e acabou. Se a pessoa não concordar com isso, ela tem que seguir as vias adequadas, mas muitas vezes a gente fala muito em comunicação, mas não tem claro, e às vezes a gente pensa que a comunicação ali tem que ser 57 aplicativos, apps sendo conectados a uma situação para voltar, ir para a NASA, voltar, e não é nada disso. E às vezes é o tempo, né, a resposta. Pouco importa o sim ou não, você vai ter o sim ou não. O que você vai fazer com aquela resposta, utilize de forma legal. Então, eu entendo que, além desta questão, quando a gente estabelece um preceito legal, lei é assim, para eu estabelecer um preceito, eu tenho que primeiro ter o preceito. Qual que é a ideia do negócio? Para depois ter a sanção. Eu não posso só criar a sanção e não ter o preceito. Então, o que se tem que se fazer? Reforçar essa tese. Melhorou muito, viu, Ale, na comunicação, de forma rápida, a comunicação melhorou. Mas sabe também o que piorou? Okay. Os ataques. Sim. Porque os ataques também a pessoa utilizava daquela mesma via. Então eu acho que esta regulamentação, parece que a gente chover no molhado isso da comunicação, ela é importante, porque quantas vezes eu não vi grupos sendo formados ali, e a pessoa fala, o síndico não me respondeu lá. Aliás, se me colocam num grupo, advogando, se me colocam num grupo, a não ser que seja uma questão muito específica para um tratamento, num grupo de condomínios, inclusive está previsto no meu contrato, tá? Eu saio do grupo, eu não vou ficar, eu não vou travar, até porque às vezes
linguagem que a gente utiliza ali, de um sim ou de um não, é muito dinâmica. Às vezes a gente está no carro e a pessoa fala, olha, mas você não falou o que poderia acontecer. Então, isso é extremamente importante. Trazer essa base principiológica da comunicação, mas também trazer para o regulamento interno isso. E digo mais, traga comunicados. A gente fez uns comunicados super simples falando do que o stalking, não para ameaçar pessoas, mas para falar, olha, senhores, tenham a cuidado, vamos manter o nosso seio condominial adequado, né? Hoje os grupos tomem cuidado com as questões que são colocadas, né? Nesse condomínio tudo errado, isso aqui vai ter lava-jato, isso aqui, né? São questões que acabam, e muitas vezes, sabe o que acontece? Eu não sei se eu já recebi mensagens de condomínios que eu não tinha absolutamente nada a ver, me mandaram para falar de determinada, por quê? Então as mensagens, ela sai do perímetro condominial e vai, né, a nossa discussão, a gente tem uma discussão na empresa, ela fica ali e o que tem acontecido? Tem sido reverberado isso. Então, uma das ideias, estou contigo, amigo, é a questão da comunicação, sempre, sempre, sempre. Eu acho que antes de todos esses juridiquês aqui que a gente está falando, a melhor coisa é a comunicação. Passado para isso, tem que ter a regra clara. Quanta coisa que a gente tem para falar disso, hein? Eu acho que é um assunto que o tempo todo a gente vai ter uma novidade. Sem dúvida. A gente vai trazer você mais vezes aqui para poder bater um papo. Tô junto, eu adoro. Me chama para falar de condomínio. E aquilo que eu não sei, a gente dá uma estudada, pergunta para os amigos e traz a vivência do dia a dia condominial. Acabei de entrar com uma ação agora por um representante legal, né, que a gente não advoga para o condomínio, até porque poderia dar um conflito de interesse, mas é justamente, eu estou pegando muito forte nesta questão do stalking com relação a um representante legal, uma representante legal de um condomínio, que o que é feito é assim, está chegando ao absurdo da impossibilidade do exercício profissional da sindicatura em razão de um grupo que faz essa perseguição com interesses que a gente não consegue entender o porquê, né? Mas a gente está entrando com essa ação, inclusive pedindo um objeto aí, uma liminar, uma tutela antecipada para que esses grupos sejam cessados, enfim. E depois eu te conto sobre essa história. Entramos agora também com uma outra ação para te pontuar. A mídia foi criado um site, com o logo do condomínio foi criada uma rede social. E justamente para fazer o quê? Essa rede social ela foi criada de forma apartada com o logo do condomínio na nossa região, justamente para trazer, não era uma questão produtiva, é simplesmente para atacar a gestão, mencionando o stalking, muito embora ali a nossa questão era muito mais civil, mas mencionamos a questão, inclusive, do próprio stalking, porque a gente vai tratar em outra esfera que a penal, e o juiz deu a liminar para acessar essas questões. Eu acho que esse é o grande vilão do momento do mercado. Infelizmente eu estou vendo, falar para você, tem vendo vários síndicos sendo impossibilitados de entrar em condomínio ou de ficar no condomínio por conta disso. E está gerando um problema maior, tá? Que aí os moradores têm que ficar atentos. Condomínios que se pratica o stalking, o nosso mercado, pelo menos o mercado de bons profissionais, ele é muito restrito, você sabe disso. E as pessoas estão sabendo quais são os condomínios que isso acontece. Então eu estou vendo grandes profissionais evitando de enviar proposta, porque isso está acontecendo. Então, ele não consegue ter uma paz de espírito de trabalho em razão de determinada situação. Nós, como advogado, quando a gente toma uma posição, às vezes a gente desagrada alguém, né? Mas a gente tem um dever ético, a gente não pode ser vaca de presépio, a gente, né? Então isso acontece muito e o condomínio fica com aquela pecha, né? Do condomínio e traz consigo uma desvalorização natural por si só, porque você puxa o condomínio uma enxurrada de ações, quer dizer, ninguém quer esse tipo de situação, ninguém quer. Se você gostou desse programa, curta o programa, indique para um amigo, se inscreva no nosso canal e nos acompanhe também nas redes sociais. Aqui vai aparecer a nossa rede social, por favor, nos acompanhe, tem muita informação para você. Grande abraço e até o próximo programa.